Olá pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é videoaula. Quais são os malefícios, quais são os benefícios de se estudar por videoaula? É com certeza um dos maiores meios de estudo que o pessoal que estuda para a OAB aplica, já que tem bastante flexibilidade, já que tem um estudo mais passivo, você tem muitas vezes bons doutrinadores dando aulas nos grandes cursinhos e não tem problema nenhum estudar por videoaula, desde que você faça da maneira certa, desde que você aproveite essa videoaula da maneira correta. E hoje eu quero trazer aqui algumas ideias para você, bem como esclarecer alguns pontos de prejuízo das videoaulas para os seus estudos. Então vamos primeiro para os benefícios de estudar por videoaulas para seu exame da OAB. Bom, o primeiro deles é a facilidade de compreensão do conteúdo. A facilidade de compreensão, ela está como um dos aspectos positivos da videoaula, porque os professores muitas vezes empenham bastante tempo, bastante energia, bastante esforço lógico, né? Um raciocínio mais tranquilo, mais familiar para explicar algum conteúdo. Muitas vezes algum exemplo, muitas vezes alguma ilustração acaba sendo o ponto-chave, o ponto alto de uma videoaula para que você consiga compreender aquele assunto. Por isso que se você tem dificuldade em compreender aqueles temas espinhosos, aqueles temas que sempre caem e sempre você se confunde, sempre você erra, muitas vezes a videoaula vai te dar um esclarecimento maior, porque há um esforço, um empenho de raciocínio, um empenho ilustrativo muito maior e você consegue esclarecer, muitas vezes trazer esse momento introdutório para o seu estudo daquele tema, para que você depois consiga aprofundar de uma forma mais detalhada, né, mais trabalhada naquele tópico. Então, facilidade de compreensão é um bom benefício que as videoaulas trazem para você. Nós temos um segundo benefício, que é a flexibilidade do horário, né? Você consegue estudar por videoaulas em qualquer lugar. Não precisa necessariamente você estar na frente de um computador, na frente de um livro, na frente de um tablet. Você consegue estudar escutando na academia, né, no ponto de ônibus ou no transporte, ou mesmo na faculdade, no intervalo. Se o teu trabalho é mecânico, você acaba conseguindo ter ali, vamos dizer, uma música de fundo como videoaulas, né? Então é uma possibilidade para seus horários aí que você pode escutar alguma coisa, né? Se você vai fazer uma caminhada, você pode escutar alguma coisa. Então você pega aqueles temas espinhosos e consegue trabalhar eles dentro desses momentos que você tem para preencher aí no seu momento na sua agenda de estudos. Então as videoaulas elas têm esse benefício, você pode salvar no seu celular, baixar no seu celular, ou mesmo online, se você tem um 4G ou está num ambiente com Wi-Fi, você consegue estudar por videoaulas, mesmo não estando na frente do computador, separando aquele momento e enfrentando muitas vezes os temas ali mais delicados. Então, o meu conselho para videoaulas é que você aproveite as videoaulas desta maneira. No entanto, ela tem alguns malefícios e por isso que eu não sugiro elas para você estudar como seu carro-chefe. Então, a videoaula, na minha visão, você pode pensar diferente, mas na minha visão não pode ser o carro-chefe do seu estudo para a OAB. Primeiro, por quê? Ela trata ela tem essa característica da passividade do aprendizado. O estudo passivo é o estudo que você empenha menos esforço no momento do estudo. E muitas vezes, como nós somos educados escutando professores, nós tendemos a achar que um estudo mais tranquilo é um estudo mais fácil, é um estudo mais rápido, mas é uma mentira. O estudo mais tranquilo muitas vezes se traduz num estudo mais passivo. E o estudo mais passivo é o estudo que você não faz tanto esforço assim. E aí as suas conexões, né, cerebrais, aí, neurais, elas acabam não sendo tão fortes a ponto de você conseguir lembrar daquele conteúdo no momento posterior. Vamos supor que sua prova seja daqui a um mês. Daqui a um mês é a tua prova. Você está estudando hoje um assunto. E aí você está vendo uma videoaula. A forma como você vê a videoaula importa, certo? Mas com toda certeza, se você não anotar aquele conteúdo e revisá-lo depois,
a chance de você esquecer, a chance de você não se lembrar de nada dessa videoaula vai ser muito grande daqui a um mês, no dia da sua prova. E não é isso que a gente quer. A gente quer aproveitar o tempo da melhor forma possível. E a passividade do aprendizado, ela acaba sendo um dos principais pontos negativos da videoaula. Você consegue se distrair muito fácil. Se você está em casa, na frente do computador, vendo uma videoaula, é um barulhinho, é um mosquito, é uma sede, é uma vontade de ir ao banheiro que acaba fazendo com que você perca toda a sua linha de raciocínio. Mesmo nos momentos que você está ali, vamos supor, escutando no trabalho uma videoaula, ou no ponto de ônibus, ou no carro, se alguém te liga, se alguém fala com você, se alguém pede alguma coisa para você, você acaba perdendo toda aquela linha de raciocínio. Por isso a videoaula ela pode ser um método complementar, mas ao meu ver não pode ser o método principal para os seus estudos para a OAB. Você precisa ler, você precisa visualizar, assim, com um esforço muito grande de compreensão do conteúdo para que você consiga de fato memorizar, fortalecer as suas conexões neurais para que você lembre isso depois. Então a passividade do aprendizado é bastante característica de uma videoaula que não colabora para seus estudos para a OAB. Outra coisa que é negativa de uma videoaula é o tempo. O tempo. Muitas vezes as videoaulas elas acabam sendo muito extensas para explicar um assunto que você consegue em poucos minutos compreender. Desde que esse assunto seja fácil, que você tenha o domínio sobre ele, um relativo domínio inicial sobre ele, você consegue, lendo os artigos de lei, lendo uma doutrina mais simplificada, mais resumida, compreender de uma forma bastante interessante um conteúdo que o professor muitas vezes vai demorar 1 hora, 1h15, 1h30 para explicar. Dessa forma, o consumo de tempo para estudo com videoaulas é muito maior. Você acaba tendo que gastar um dia inteiro para entender um assunto que em poucos minutos, talvez, você conseguiria compreender se você lesse um material mais produzido. Muitas vezes os próprios professores se confundem, acabam não terminando frases. Eu mesmo estou falando aqui para você, posso não terminar uma frase, posso não completar alguma linha de raciocínio. Isso acaba prejudicando o seu estudo. Todos nós somos falhos. E no momento em que você está vendo uma videoaula, com muita possibilidade de distração, e ainda o professor pode se distrair com algum outro ponto, pegar uma linha de raciocínio que desvirtua um pouco do tema principal, isso faz com que você seja prejudicado. Isso nós não podemos permitir nos nossos estudos, principalmente se você quer objetividade. Se a prova da OAB está próxima, você precisa necessariamente ser objetivo nos seus estudos e o tempo é a principal variável que você precisa trabalhar. Se você tem pouco tempo, você precisa ser mais objetivo nos seus estudos. E infelizmente, as videoaulas acabam não sendo tão objetivas assim. A minha sugestão é que as videoaulas sejam utilizadas para aqueles momentos em que você tem dúvida no conteúdo, para aqueles momentos em que você não consegue estar na frente do seu computador, na frente dos seus livros. Use a videoaula, não tem problema nenhum. Agora, no momento em que você reservou para estudar, pegue uma doutrina, pegue a legislação. Eu tenho inclusive um material que só traz a legislação para o estudo de ordem, para a prova de ordem. Somente a legislação, para você ler. É um material destacado, que você consegue ter sua atenção atraída para os principais pontos, para os principais artigos de lei cobrados no exame de ordem. E olha que o exame de ordem cobra para mais de 70% de suas questões a literalidade da legislação. Então você precisa ler essencialmente. Eu acredito que esse vídeo resolveu alguns problemas teus, tirou algumas dúvidas e espero que você mude seus hábitos de estudo para que você tenha um estudo cada vez mais ativo, que você empenhe mais esforço para compreender o assunto. No momento que você está estudando de forma ativa,
é o momento em que você está forçando o seu cérebro à compreensão de alguma coisa. E quando nós forçamos o cérebro à compreensão de alguma coisa, nós fortalecemos as nossas conexões neurais e a gente acaba tendo a gente acaba perdurando por mais tempo aquele conteúdo, aquele conceito na nossa mente. Seja mais objetivo, seja mais claro, seja mais assertivo no momento que você estude. Tenha um estudo mais ativo e menos passivo. Por isso eu não recomendo as videoaulas para o momento principal dos seus estudos. Espero que você continue estudando da maneira correta e até o próximo vídeo.